só você pode frustrar os seus sonhos. Só você, querido, pode impedir as realizações de Deus na sua vida. Só você. Ninguém mais. Porque Deus não vai te impedir. O diabo pode tentar te impedir. Mas se você crer, se você avançar, manter a sua cabeça erguida em meio à guerra, então vai acontecer. E tem mais. Deus, ele gosta de guerreiros. Deus, ele tem hábito de escolher para as grandes coisas, separar para as grandes coisas dele, grandes guerreiros. Pessoas que não vão voltar atrás. Deus, meu querido, ele conhece o teu coração e conhece o meu coração. Ele sabe que dependendo do que você vai passar, você vai voltar atrás. Ele sabe também que dependendo do que você vai passar, você não vai voltar atrás. Então se coloque na posição de guerreiro. Lute. De pé. Sem desistir. Então você vai ser vitorioso. Só para te dar um exemplo, eu tenho amigos que começaram a fazer uma faculdade, aí fazem assim, faz 3 períodos, tranca, aí entra, faz outra, em outra área, aí depois para, quando volta já volta em outra. Sempre retrocedendo. Nunca conseguem avançar naquilo que planejam. Se você tem sido uma pessoa que planeja algo, começa e volta, e antes da metade volta atrás, não foi para isso que Deus te chamou. Deus, ele te chamou para você ir até o fim. No que você escolher, para você ir até o fim. Um guerreiro, ele nunca volta atrás. Nunca foge da guerra. Nunca foge na primeira dificuldade. Nossa, se eu fosse parar na primeira dificuldade que eu encontrei, eu não teria alcançado metade das coisas que eu alcancei. Uma vez viraram para mim e falaram assim: olha, eu não dependo de você, você depende de mim. E eu falei assim: eu não dependo de você, eu dependo de Deus. Foi lá e cá. Quando eu botei minha mochila nas costas, viraram para mim e falaram assim: olha, você não vai conseguir sozinho. E eu pensei, eu não estou sozinho. E fui. Crendo naquele que poderia me ajudar. As dificuldades vieram, os momentos difíceis vieram, as guerras se levantaram, mas eu venci. E agora as guerras se levantam novamente, elas são constantes. O que eu quero te dizer, querido, é que as guerras são constantes. Não pense que esse momento que você está vivendo, ele vai passar e outras guerras vão se levantar. Um outro momento vai se levantar. E você precisa estar disposto a ultrapassar eles. Mas se você nunca ultrapassar o seu primeiro obstáculo, você nunca vai ser um vencedor.
Porque para ser um vencedor você precisa avançar. Para ser um vencedor você precisa guerrear. A não ser que o que você está almejando lá na frente não tenha valor algum. Porque a gente só luta quando o que a gente está pleiteando tem algum valor. Não é verdade? Quer ver uma coisa? Jesus diz assim, ó: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é? Tem uma recompensa no final. Isso é até um incentivo para a gente lutar. Agora, quando não tem nenhum incentivo no final, não tem nenhum, vou dizer assim, nenhum galardão no final, então as pessoas vão descansadas. Não é assim? Até mesmo em relação à obra de Deus. Quando não se tem a ideia do que espera a gente no final, as pessoas vão levando. Agora, quando sabe que tem uma coroa, quando se sabe que tem uma posição, aí, meu querido, a gente não quer ficar de fora, não. Quando se sabe que vai ser um lugar de alegria, né? De paz, de abundância, então a gente luta para estar lá. Não é verdade? Ou você só está aqui nessa noite pelas conquistas materiais? Eu creio que não. Principalmente pelas espirituais. Não é verdade? Quando às vezes me convidam para pregar, não foi o caso hoje, mas eu tenho sempre o hábito de pensar antes. Eu fico pensando, eu falo, meu Deus, eu dificilmente consigo dizer não. Sabe por quê? Primeiro, se está chamando, se está convidando, é porque Deus está mandando. Segundo, porque existe algo no final que é maior do que tudo, e eu quero alcançar isso. Você quer alcançar? Então não pode desistir. Não pode jogar a toalha. Tem que ir até o fim. Lutar até o fim. Tendo essa certeza que Davi tinha no coração dele. Que Deus era a luz para ele. Era a direção dele. De que vinha de Deus a salvação que ele precisava. De que vinha de Deus o livramento que ele precisava. E não tocar a nossa vida de qualquer maneira, achando que a gente mesmo pode se proteger, a gente mesmo pode dirigir a nossa própria vida, a gente mesmo pode ir à conquista dos nossos sonhos, dos nossos planos, projeto de vida. Não, é por isso que às vezes vira um ano e não acontece nada na vida de algumas pessoas, porque não dependem de Deus, porque não levam isso com seriedade. O mundo espiritual, querido, é coisa séria. Para você ser vitorioso aqui, precisa vencer primeiro no mundo espiritual. Senão a tua bênção não é liberada. Entenda isso, a tua bênção não é liberada se você não vencer no mundo espiritual. Não é? Eu contei para algumas pessoas, olha, o escritório foi arrombado, bateram no carro. E algumas só faltaram dizer para mim assim, uns falaram, tu já ungiu o carro? Tu já? Uns falaram, tu já benzeu aí? Pô, o negócio está esquisito. Eu não tenho dúvida de que essas coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. E para a gente vencer aqui, precisa vencer lá primeiro. Tomou um susto aí, né? Então, meu querido, entenda isso. E vai para a guerra. Porque Deus ele vai te fazer vencer.
Amém? Davi diz assim no versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha. Então a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu és a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência. Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esses são os pedidos de Davi. O interessante é a humildade de Davi quando ele se chega a Deus. Você percebe que em todo tempo ele está pedindo a Deus para que ensine a ele. Às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, não é? Às vezes a gente deixa de lado um pouco essa humildade, de reconhecer que precisa de Deus, de pedir a Deus que nos ensine. Essas coisas não podem faltar na nossa vida, querido. Isso são sinais de uma pessoa que depende totalmente de Deus. Ele pede a Deus: Senhor, me ajuda. Ou seja, ele reconhece o quanto Deus é importante na vida dele. Deus é importante na sua vida? Tudo que você faz, você consulta a Deus?